Você já ouviu falar das aparições de Nossa Senhora Aparecida no Rio de Janeiro? Se a sua resposta foi não ou se você já conhece um pouco dessa história, saiba que há muito mais por trás dessas manifestações que parecem sair de um verdadeiro filme de mistério. Acredite, a história de fé, milagres e fenômenos estranhos envolvendo a padroeira do Brasil é repleta de segredos que vão além do que qualquer pessoa imagina. Tudo começa lá, em 1717, às margens do rio Paraíba do Sul, numa história que parece até de cinema. Três pescadores, Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso, estavam desesperados, tentando pegar algum peixe para atender a um pedido difícil de um padre local. Depois de várias horas tentando, lançaram suas redes uma última vez, e, para surpresa geral, puxaram uma imagem de uma senhora negra, toda quebrada, toda desgastada pelo tempo. Era como se aquela peça de pedra, no meio do rio, carregasse um segredo antigo, uma força inexplicável. Mas o mais estranho ainda estava por vir. Quando eles olharam para a imagem, perceberam que ela tinha uma presença que ia além da sua aparência física. Era como se, naquele instante, uma energia misteriosa tomasse conta do ambiente. Dizem que, naquela hora, uma sensação de paz e medo ao mesmo tempo tomou conta do coração dos pescadores. Foram rápidos, acharam que aquela não era uma simples imagem, mas uma manifestação divina. E assim, aquela peça quebrada virou algo sagrado para o Brasil inteiro. Aos poucos, a história se espalhou. Pessoas passaram a relatar que milagres aconteciam perto daquela imagem, que objetos se moviam, que orações pareciam ter uma força incomum. Uma simples peça de pedra, que até então ninguém dava atenção, se transformou em símbolo de esperança e proteção. Uma capela foi construída ali mesmo, às margens do rio, e a partir daí, uma devoção intensa tomou conta da vida de quem acreditava. E o que pouca gente sabe é que, ao longo dos séculos, a fé na Santa de Aparecida não se limitou às margens do rio ou às cidades próximas. Essa devoção se espalhou pelo Brasil todo e, especialmente, pelo Rio de Janeiro, uma cidade marcada por histórias de mistério, fenômenos inexplicáveis, uma verdadeira cidade de segredos que parecem nunca dormir. E é aí que a nossa história fica ainda mais intrigante, porque há relatos, dizem as lendas, de que a própria Nossa Senhora Aparecida começou a aparecer de formas surpreendentes na capital carioca. Sim, você não ouviu errado. Existem relatos que parecem saídos de um filme de suspense. Pessoas que afirmam ter visto a imagem milagrosamente se manifestando de maneiras que desafiam qualquer explicação lógica. Alguns dizem que, ao caminhar pelas ruas do rio, sentiram uma presença forte, uma espécie de sombra protetora que os seguia, que lhes dava forças nos momentos mais difíceis. E essa presença, dizem, começou a se manifestar de forma mais concreta, em aparições, luzes misteriosas, até figuras que pareciam invisíveis, mas que todos podiam sentir. Imagine uma mulher, desesperada, em uma noite escura. Ela diz que viu uma luz brilhante surgir na janela da sua casa. Quando olhou para fora, lá estava ela. Uma imagem que parecia exatamente com Nossa Senhora de Aparecida, iluminada por uma luz que parecia vir de algum lugar do além. Era como se a santa tivesse escolhido aquele momento, aquele lugar, para mostrar sua presença de uma forma nunca antes vista. Mas o mais impressionante é que, nas suas palavras, ela sentiu uma paz tão intensa, que é difícil descrever. Como se aquele momento fosse uma ligação direta com o infinito. E não para por aí. Pessoas têm relatado que, em certas noites, conseguem ouvir vozes suaves, sussurros que parecem ser de uma força celestial, pedindo confiança, esperança, perdão. Outros dizem que, ao olhar para o céu, viram estrelas que se moviam de uma forma estranha, formando imagens de Nossa Senhora ou até mesmo de uma santa misteriosa, que desapareciam tão rápido quanto surgiam. A cidade inteira parece estar carregada de segredos e sinais que desafiam qualquer explicação racional. E você deve estar se perguntando, por que motivos esses relatos continuam aparecendo até hoje? Será que tudo não passa de ilusão? Ou há algo mais por trás dessas manifestações? Técnicos e teólogos tentam explicar, mas há uma certeza que ninguém consegue negar: a energia dessas aparições, a força de fé dessas histórias, continuam alimentando a esperança e o mistério na alma do povo carioca.
Na cidade do Rio de Janeiro, muito além de igrejas e festas tradicionais, existe um universo de histórias ocultas, de fenômenos inexplicáveis relacionados a Nossa Senhora Aparecida. Alguns dizem que ela não apenas aparece, mas também deixa pistas, mensagens cifradas que só os mais atentos conseguem interpretar. Essa devoção, que atravessa gerações, parece estar intrinsecamente ligada a um desejo profundo de proteção diante de um mundo cheio de conflitos e incertezas. E o mais fascinante, ou assustador, dependendo do ponto de vista, é que muitas dessas aparições acontecem em momentos de crise. Durante tempestades, deslizamentos ou mesmo momentos de grande agitação social, a presença de Nossa Senhora parece se intensificar. É como se, de alguma forma, ela estivesse combatendo o medo e o desespero, oferecendo esperança através de manifestações que parecem, muitas vezes, desafiar toda lógica. Hoje, no século XXI, a fé em Aparecida não se perdeu com o passar do tempo. Pelo contrário, ela se reinventou na era digital. Vídeos, testemunhos, imagens que circulam na internet, tudo isso alimenta um fenômeno de fé que parece misturar o antigo com o novo, o divino com o tecnológico. São histórias de aparições nas redes sociais, de luzes misteriosas vistas por milhões de pessoas ao redor do mundo, que reforçam a ideia de que essa presença divina, embora invisível, está mais viva do que nunca. E por que tudo isso é importante? Porque essas histórias não são apenas relatos de fé, elas carregam um mistério profundo. São símbolos de esperança, de resistência e da força que o povo brasileiro encontra na sua fé para enfrentar as dificuldades. Ainda mais no Rio de Janeiro, uma cidade que vive de histórias de mistério e beleza, de segredos escondidos nas suas ruas e morros. No final das contas, as aparições de Nossa Senhora Aparecida na Cidade Maravilhosa representam algo muito maior. São sinais de que, mesmo nos momentos mais sombrios, há uma luz que nunca se apaga. Uma força invisível que, dizem, protege, guia e acolhe aqueles que buscam esperança e paz. E talvez, justamente por isso, esse mistério continue vivo ainda hoje, alimentando sonhos esses que, de alguma forma, desafiam até a lógica do mundo moderno. Se há algo que podemos tirar dessas histórias todas é que a fé, o mistério e o silêncio da noite carregam respostas que o coração humano costuma procurar. E que, na cidade do Rio de Janeiro, o sagrado e o invisível ainda permanecem entrelaçados em uma história que, quem sabe, nunca terá uma explicação definitiva, apenas uma certeza, de que o mistério da presença de Nossa Senhora Aparecida continua vivo na alma de quem acredita.